né? E não é porque o paciente tem 80 anos, nós vamos fazer canal do dente dele porque está atrésico, porque está obliterado. Nem aqui. A única indicação de endodontia que eu vou ter aqui é quando eu tiver uma área radiolúcida periapical, uma lesão periapical, né? Porque depois que a obliteração se instala, fazer o canal também não resolve a alteração de cor. Eu vou ter que procurar outra forma de fazer essa resolução estética, tá? A gente já discutiu bastante por que dentes traumatizados não respondem bem às provas de sensibilidade pulpar. Na maioria das vezes, essa resposta volta ali por volta de 1 ano, a partir de 6 meses ela começa a voltar, mas tem dente que nunca mais vai responder. E se este for só o único sintoma, eu não vou fazer endodontia, porque ele pode, inclusive, perder essa sensibilidade definitivamente, né? E aqui, mais uma pegadinha de dentes traumatizados, né? Mais uma dificuldade no nosso processo de acompanhamento de dente traumatizado aí, também descrito pela professora Francis Andreassi, né? As reabsorções apicais transitórias, né? O que é isso, gente? Ela descreveu isso quase por acaso não, né? Isso ela está bem descrito nos trabalhos dela, como que ela chegou nesse diagnóstico, nessa explicação para esse fenômeno aí. Durante a tese dela de doutorado, ela estava acompanhando alguns dentes com luxação, e alguns dentes mostraram esse padrão aqui: ampliação do forame apical, um espessamento da região periapical, e foram encaminhados para endodontia. E alguns casos, por algum motivo, não realizaram o tratamento endodôntico, não chegaram a fazer a endodontia. E ela conseguiu recuperar esses pacientes algum tempo depois e observou que aquela lesão que ela tinha diagnosticado como necrose pulpar, porque a resposta era negativa, tinha área radiolúcida periapical, sem que se fizesse endodontia, esses processos regrediram e cicatrizaram. Tá? Então, ela voltou lá no material todo dela, lá, pegou todos os casos que tinham esse padrão, ela tinha feito o estudo bacteriológico de todas as polpas, o que ela observou é que eram polpas que eram passíveis de revascularização. Algumas dessas polpas estavam isquêmicas e eram passíveis de revascularização. Alguém está com o microfone aberto, please? Bom, então, isso aí é para colocar mais pimenta aí no nosso acompanhamento dos nossos casos, né? Esse padrão de reabsorção apical transitória, ele acontece em dentes que estão com risogênese completa e que tiveram luxações moderadas. Ocorre efetivamente uma reabsorção do ápice dessa raiz, mas não é em função da presença de infecção no canal radicular. É em função do processo de limpeza, né, de resolução dessa lesão que nós tivemos no feixe vasco nervoso periapical aqui. Tá bom? E para finalizar a nossa conversa de hoje, eu não podia deixar de falar delas, né? As nossas fraturas radiculares, que eu brinco que são as minhas queridinhas. Por quê? Porque essas lesões aqui, elas eram tidas como casos de difícil ou impossível solução. Isso aqui era ensinado, pelo menos na minha época de graduação, como indicação de exodontia, né? E como quase tudo em traumatismo dentário, tem um trabalho lindíssimo do Andreasen e do Jorting Hansen, de 1966, né? Primeiro trabalho na língua inglesa, que sistematizou, né, que juntou uma amostra grande de fraturas radiculares
e sistematizou uma classificação proposta por um autor suíço, o Schindler, que já tinha publicado isso, mas publicou em alemão na década de 40, né? O Schindler sistematizou casos clínicos que vinham sendo publicados desde a metade do século XVIII, mostrando cicatrização de fraturas radiculares. Então, tem uma publicação que é um divisor de águas e que não é tão conhecida por quem é alemão, né? Que é essa publicação do Schindler da década, lá no nosso Instagram a gente mostra esse trabalho. Ele publicou, então, ele sistematizou, recolheu todos os casos da literatura que mostravam cicatrização de fratura radicular e propôs uma classificação, né, sistematizou uma classificação para esse processo de cicatrização. Na década de 60, lá em 1967, então, o professor Andreasen, com esse orientador dele, o Joachim Hansen, fizeram um acompanhamento clínico de uma amostra grande, né, um estudo prospectivo de 60 casos, 57 casos de fratura radicular, e, usando essa classificação, essa sistematização feita pelo Schindler, propôs 4 categorias de evolução das fraturas radiculares, né? Primeiro, ele demonstrou que essas fraturas não só não têm indicação de extração, como elas simplesmente cicatrizam sozinhas, sem a nossa intervenção, em praticamente 80% dos casos, né? Eu, hoje em dia, costumo falar que elas cicatrizam se o dentista deixar, né? Quanto melhor o dentista, mais perigoso ele é, mais ele acredita na lima dele, no microscópio dele, no aparelho dele. E a gente está na hora, passando da hora de acreditar mais e de conhecer mais nosso corpo, nosso potencial de reparo, né? A nossa capacidade de defesa, né? Bom, por que as fraturas radiculares cicatrizam tão bem, né? O que elas têm que faz com que elas cicatrizem sem a necessidade de intervenção endodôntica? A própria linha da fratura, porque elas vão cicatrizar do mesmo jeito que eu mostrei as outras lesões. Só que a diferença da fratura radicular é que a ruptura do tecido pulpar vai acontecer aqui, aonde acontece a fratura. E a região periapical do forame vai ficar preservada. Então, o diâmetro da polpa nesta região onde acontece essa lesão na fratura radicular, ele é muito maior. E ele tem 360 graus de ligamento periodontal disponível para fazer essa cicatrização aqui. Então, é como se fosse um dente com risogênese incompleta que precisa ser revascularizado. Além disso, a distância de tecido pulpar que eu preciso revascularizar é muito menor. O que eu preciso fazer para que essas fraturas cicatrizem bem? Primeiro, eu não posso ter deslocamento do fragmento coronário. Se eu tiver deslocamento, eu tenho que reposicionar ele o mais rápido possível, né? E aqui é o primeiro padrão de cicatrização descrito pelo Andreasen, que é, lá pelo Schindler, né, e também descrito pelo Andreasen, que é a formação de um calo dentinoide cementoide. Forma uma dentina reparativa pelo lado de dentro, pelo lado pulpar, e aqui a gente tem neoformação de cemento e de ligamento periodontal. Então, esses fragmentos permanecem justapostos, né? Eu vejo uma continuidade da linha do ligamento periodontal, do espaço do ligamento periodontal, e o que me indica que essa fratura está absolutamente consolidada e cicatrizada é a normalidade do osso alveolar adjacente à linha de fratura. Esse é o sinal para mim. Só que eu só vou ver isso com essa clareza, com essa certeza, a partir de 3 meses depois do trauma. Então, a fratura radicular é aquela lesão que nós vamos reposicionar se precisar. Eu já falei lá no começo que é muito frequente você ter deslocamento do fragmento coronário concomitante, né? Então, se isso acontecer, tenta colocar no lugar na hora. Fratura radicular é muito fácil, esse reposicionamento. Imobilização rígida, né? Por
no mínimo 4 semanas, dependendo da localização. Se ela for muito cervical, você vai deixar ela um pouco mais, tá? E outra crença que existia também é que fraturas cervicais não cicatrizam. A localização da fratura, se ela é cervical, se ela é média, se ela é apical, não interfere. Fraturas cervicais tem um trabalho lindo do CIVEC, com quase 500 casos, mostrando que fraturas cervicais cicatrizam tão bem quanto fraturas no terço médio e no terço apical. Tá? Elas vão ter outro padrão de cicatrização. Né? Segundo o padrão de cicatrização que o professor Andreassen descreveu, foi a interposição de tecido ósseo. Né? É o que a gente está vendo nesse dente 21 aqui, forma uma ponte de osso entre os dois fragmentos. Por quê? Porque o fragmento coronário continua fazendo a erupção dele. Né? Então, é como se essa área da linha de fratura virasse um novo forame. A gente vê que o ligamento periodontal está normal, osso alveolar absolutamente normal, fragmento apical é uma pergunta que surge sempre. Mas e o fragmento apical? O que eu faço com ele? Nada. O máximo que vai acontecer com ele tem uma obliteração. Né? Mas a fonte de nutrição dele está garantida aqui, porque o forame apical ficou preservado. O que nós estamos vendo aqui é um arredondamento das bordas da linha de fratura, né? Com neoformação de osso e ligamento periodontal entre os dois fragmentos. Vocês vejam que esse dente 11 aqui teve uma subluxação e ele necrosou. Tá? A maioria desses casos que eu estou mostrando aqui, gente, tem muitos que estão lá no Instagram, com detalhes, com toda a sequência do acompanhamento. Depois vocês dão uma fuçada lá para vocês verem. Terceiro padrão... Alguém quer perguntar alguma coisa? Terceiro padrão de cicatrização é a interposição de um calo conjuntivo. Vocês veem que o organismo não desiste, né? Ele tenta formar dentina, ele tenta formar osso. Se eu não fizer uma imobilização satisfatória nesse dente, eu vou privilegiar o acesso de células-tronco de ligamento periodontal, de fibroblasto, e vou ter formação de um calo fibroso entre os fragmentos. Então, eu vejo uma linha radiolúcida, né? Eu não vejo tecido mineralizado, mas o que me fala que isso aqui é cicatrização? O osso alveolar adjacente às linhas de fratura. E, por fim, existem aqueles casos em que essa fratura não cicatriza, forma tecido de granulação entre os dois fragmentos, aqui na linha de fratura. Aí eu vou ter um distanciamento entre os dois fragmentos, né? Uma área radiolúcida nas adjacências da linha de fratura. Por quê? Porque essa polpa está necrosada e contaminada. Então, é como se instalasse aqui na linha de fratura uma lesão periapical. Nestes casos, eu vou fazer endodontia até na linha de fratura. Né? Aí tem toda uma discussão, né? Se vai fazer com MTA, com tampão de MTA, a gente testou isso lá na clínica, tivemos muito problema de alteração de cor, começamos a tentar com os biocerâmicos. Hoje em dia já tem relatos na literatura de gente tentando fazer revascularização em fratura radicular. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Se o diagnóstico inicial, porque o que eu já vi em congresso de gente mostrando uma fratura radicular cicatrizada com uma lima aqui dentro, mostrando a beleza da endodontia, num caso que não precisava fazer. Né? Antes de 3 meses, a gente não tem condição de fazer esse diagnóstico das fraturas radiculares. Tá? Agora, realmente, para finalizar, as avulsões. Né? O que esperar em termos de cicatrização pulpar após uma avulsão? Olha, risogênese completa, não espere nada. Em 15 dias, abre esse dente, no máximo. Né? Se você conseguir abrir no dia do acidente, pode até abrir e remover. É a postura, por exemplo, do professor Paul Abbott, da Austrália, que é o editor do Dental Traumatology, é que
A endodontia deve ser feita no dia do reimplante, não na mão, mas no dia. Deve reimplantar e abrir, né? A gente até teve uma discussão como que você vai propor isso, por exemplo, num serviço de emergência, como o que a gente tem aqui em Belo Horizonte, no Hospital de Lomberes. As condições para fazer uma endodontia numa criança, né? Uma abertura num dente que ainda não completou a erupção. Quer dizer, você não tem essa condição de fazer isso num serviço de emergência, mas dentro de 15 dias, que é o protocolo da EDT prevê, a gente abrir e fazer a remoção do tecido pulpar, para evitar a reabsorção inflamatória, e isso a gente mostrou com muita clareza, essa interação que a gente tem entre o tempo decorrido entre o reimplante e o início do tratamento endodôntico. A cada dia você vai aumentando o risco de ter reabsorções inflamatórias progressivas severas, né, graves, muito avançadas, como é o caso desse paciente aqui, que foi feito o reimplante e ficou aguardando, fazendo o acompanhamento, né? Dentes com risogênese incompleta, nós vamos ter outra abordagem, né? Principalmente, isso foi um trabalho que a gente publicou agora recente no Dental Traumatology, saiu agora em janeiro, mostrando esse padrão de cicatrização pulpar, né? Eles podem cicatrizar, então essa paciente aqui, esse dente ficou 1 hora no leite, né? E depois ele foi reimplantado e a gente viu cicatrização pulpar com o fechamento do ápice, a raiz continuou desenvolvendo, né? Não em toda a extensão do outro dente, mas continuou desenvolvendo do que estava aqui para aqui, com formação com deposição de dentina e uma cicatrização favorável, né? Um meio favorável, período extraoral grande. Essa outra paciente, dente permaneceu no leite por 15 minutos, ela sabia que tinha que reimplantar, ela que tinha que colocar no leite, ela aprendeu isso na escola e falou para a mãe e colocou o dente no leite. Então, esse caso, para mim, é icônico da importância da gente trabalhar com as crianças, né? Elas têm que saber o que fazer se ela cair e o dente dela sair. Ela e quem está perto dela, né? Essa informação tinha que ser assim. E não é fazer uma campanha e parar, não. É sempre. Esse conteúdo tinha que estar lá, tinha que ser ensinado. Aqui um outro padrão de cicatrização da cavidade pulpar. Não é uma cicatrização pulpar. Aqui é formação de osso dentro da cavidade pulpar desses dentes. Provavelmente são reposicionamentos incompletos e a gente tem uma invaginação do folículo dentário para dentro da cavidade pulpar. E vai formar o que a gente chama de pulp bone-like tissue, né? Tecido pulpar parecido com osso. Aqui um caso muito legal também lá, nosso lá na Federal, que a gente conseguiu fazer a tomografia, mostrando, né, esse espaço do ligamento periodontal dentro do canal radicular e a presença de tecido ósseo dentro do canal radicular. Não é um processo de cicatrização pulpar. Você não teve uma revascularização da polpa aí. Você teve uma invaginação do saco, né, folicular, no saco pericoronário, que dá origem ao ligamento periodontal e ele entra para dentro da cavidade pulpar, né? Mas, de qualquer maneira, você não vai fazer endodontia desse dente, né? Você vê que aqui ele teve uma obliteração no 21, parece que esse dente teve uma subluxação, se não me engano, e no dente da avulsão, essa invaginação de tecido ósseo. Essa cicatrização com formação de tecido ósseo, ela pode ser problemática, no sentido que ela pode evoluir para uma anquilose interna, uma reabsorção por substituição interna, como a gente está vendo nesse caso aqui, e esse dente em infraoclusão. E aí, quando esse dente começa a ficar em infraoclusão, tem que intervir, porque ele pode travar o desenvolvimento do alvéolo aqui.
E aí o professor Lars Anderson tem uma palestra muito legal, né, que ele fala que shifting focus, mudando o foco. Né? Aqui a gente tem que pensar em preservar o osso em vez de preservar a dente. Então, neste momento aqui, o reimplante tardio serve a quê? E isso está muito claro nos guidelines da IADT e lá no Dental Trauma Guide. Né? Ele serve a quê? Ele serve para manter estética e para manter osso, desde que não comece a acontecer isso que está acontecendo aqui, que ele comece a travar o crescimento do osso alveolar. Nessa hora que tem que cortar, né, tirar essa coroa, você pode até fazer um sepultamento radicular aqui para liberar esse osso. Bom, acabamos avançando um pouquinho por causa das nossas... por causa do intervalo programado para a gente tomar água e ir no banheiro, né, Rogério? Mas, enfim, é o mundo que a gente tem para falar de trauma, né? Rogério, cadê nossa foto lá de San Diego, que você prometeu que ia apresentar para nós? Está sumida aí? Você me permite postar? Deixa que Claro! eu vou postar a foto. Eu não estou com ela aqui Posta lá preparada. que eu reposto aqui no nosso Instagram. Tá ótimo. Eu Tá vou ótimo. interromper o compartilhamento. Perfeito. Estou vendo o Júlio ali. Boa noite. Isso. Então, essa foi a nossa conversa de hoje, né? Acho que revisitamos aí alguns aspectos desse processo de cicatrização pulpar, que eu acho que a gente tem que estar atento aí nessa lida, né? E a proposta dessa aula é isso mesmo. Quais são as possibilidades e quais são as probabilidades, né? O que a gente vê acontecer, quando que isso é mais provável que vai acontecer, quando que a gente não deve esperar, né? Porque eu não quero me postar aqui falando assim, não faça o canal nunca, não, né? Vamos fazer isso com consciência. Também porque ficar esperando revascularização quando ela não tem chance de acontecer é perigoso, né? Você pode comprometer a permanência daquele dente, né? É isso. Muito bem. Olha, gostaria de agradecer muito a professora Juliana. Ela deu aqui uma aula maravilhosa. E detalhe, viu, Juliana? Quero te passar. Apesar da queda, dos problemas técnicos, a gente está fechando com mais pessoas do que a gente, né, começou. Então, assim, o pessoal que estava aqui hoje é um pessoal bastante persistente e queria muito assistir a tua aula. Então, a gente ficou muito feliz, né, que todo mundo conseguiu reconectar, enfim, para a gente poder finalizar assim de uma maneira tão bacana. A professora Juliana, ela mostrou para nós aqui uma coisa maravilhosa. Eu sempre me vejo aí em algum curso de trauma, a gente tem lá dois grupos, né? Bem comum, grupo de odontopediatras e grupo de endodontistas. Agora, são dois grupos, né? Óbvio, tem as outras áreas, outros profissionais, mas é muito, muito comum a gente ter uma segmentação. E a gente sempre percebe, né, tem uma ideia da endodontia como algo um pouco mais radical, né? Vamos resolver logo esse problema e vamos, né, trazer a resolução mais rápida. Enfim, mas a professora Juliana trouxe aqui uma perspectiva completamente diferente para a endodontia, né, professora Juliana? Então, a ideia, né, do reparo, da cicatrização, ela vem ganhando força e ela vem se mostrando totalmente possível, né, em muitas situações. E aquilo, né, como você disse, que às vezes o bom profissional é que não vai intervir tanto, né? Mas para saber que não deva intervir, ele precisa conhecer, ele precisa ter um embasamento teórico também, né? Não pode ser no achismo, não pode ser, né, no correr o risco. Não pode ser de uma forma leviana, né? Tem que ser com Exatamente. consciência e saber não intervir, né, é muito importante também.
né? Saber não intervir. Não intervir, segurar. Quando não intervir, isso. Eu sou endodontista, eu dou aula de endodontista, eu falo, quanto melhor o endodontista, mais perigoso ele é. Mais perigoso ele é, né? Assim, Cheio de técnicas. assim, e às vezes eu vou falar em congresso, né? Que você tem lá uma grade de horário de um congresso que tem 31, congresso de 40 horas, isso já aconteceu comigo, né? 39 horas, não, 38 horas de lima, 1 hora de microscópio, 1 hora para eu, Estrela e Maria falarmos de reabsorção, de biologia, né? Então, assim, a concorrência é desleal, né? Assim, antes de dar essa aula aqui, eu estava vendo uma reportagem mostrando um pouco isso, né? A concorrência que as terapias que existem para o COVID, né? Que é desleal, né? A hidroxicloroquina concorrer com as grandes farmacêuticas por conta das vacinas, essa coisa toda. Quer dizer, não vou entrar nesse mérito, mas eu digo assim, a concorrência é desleal, né? Você vai num congresso, você tem 39 horas de lima, 1 hora para falar de tomografia, de microscópio e, quando muito, 20 minutos para falar de biologia, né? Então, eu fico muito feliz quando eu tenho esse espaço, né, para falar e para chamar a atenção dos endodontistas mesmo, dar um puxãozinho de orelha ali. Olha, endodontista tem que gostar de polpa, tem que saber, é o que tem mais que conhecer, de biologia pulpar, de biologia de reparo, né? Assim, isso é papel do endodontista, né? Não é só saber de lima e de tirar a polpa, não. Perfeito, perfeito. Olha, a gente também, outra questão que eu acho que né, gostaria de ressaltar nós temos uma visão também da professora de uma pessoa que é acadêmica e também ela vê a coisa na sua execução, né, da importância desses atendimentos de urgência, de ter um serviço adequado. Então, o momento tempo operatório, né, Juliana, é muito importante. Então, nós precisamos nos organizar para poder criar mecanismos, né, de alternativos para poder oferecer isso o mais prontamente para O o público, traumatismo né? ainda é um problema muito negligenciado, né, do ponto de vista das políticas públicas, da organização do serviço para fazer isso. Assim, a gente vê que existem muitas iniciativas, né, mas ele ainda não consta, né? Agora, bom, ele já faz parte do SB Brasil, né? Ele entrou pelas mãos da nossa querida Maria Ilma em 2010. Ele passou a fazer parte do Inquérito Nacional de Saúde Bucal, e isso é uma coisa muito bacana. Se não me engano, o Reino Unido tem essa coleta de dados sistematizada e o Brasil, eu acho. Mais algum lugar no mundo, né? Mas você tem toda a razão. Assim, o atendimento de traumatismo ainda é uma coisa muito precária, né? Muito desorganizada do ponto de vista das políticas públicas, né? Da organização. A gente está discutindo políticas públicas, né, em relação aos traumatismos dentários indecidos, então esperamos que tenha coisa nova aí em breve para a gente poder, né, sustentar e criar alternativas que contemplem aí toda a população. Legal. Muito bem. Temos algumas perguntas aí para a professora Juliana ou Elaine? Tem sim. Eu estou no celular, Rogério. Se você puder abrir o bate-papo, fica difícil para eu enxergar aqui as perguntas, mas eu anotei. Eu anotei a primeira aqui, Juliana, sobre o Gabriel perguntou a diferença entre esclerose pulpar e obliteração. Não sei se tem a ver com aquele momento lá que você estava falando sobre o início, né? Sim, a esclerose pulpar é um processo de envelhecimento do tecido pulpar em que você pode ter as calcificações difusas, né? Aí sim é um processo
de calcificação do tecido pulpar, em que você tem uma deposição de tecido mineralizado ao longo das fibras colágenas. O que acontece? À medida que a polpa vai envelhecendo, vai diminuindo, vai aumentando o conteúdo de colágeno dessa polpa e vai diminuindo o componente celular, né? E vai diminuindo o espaço, porque você tem uma deposição continuada de dentina. Então, diminui o aporte sanguíneo para aquela polpa. Então, é muito frequente você ter essas deposições ao longo das fibras colágenas, que são essas calcificações difusas, que são essas calcificações pulpares que a gente tem em molar, em premolar, por causa desse processo de envelhecimento. Dente com obliteração pode ter esse tipo de calcificação na polpa também, mas é pouco. Não é este o mecanismo que leva ao fechamento da luz do canal radicular, né? É a deposição de dentina, você tem um padrão tubular. É claro que a gente não tem, ainda não tem nenhum estudo que bolou um modelo experimental para produzir PCO, e você não vai extrair um dente com PCO para fazer histológico, porque isso não é ético, né? Ele não tem indicação de extração de jeito nenhum. Então, o que a gente tem são teorias, são hipóteses, mas alguns poucos relatos de casos de dentes que tinham obliteração que foram extraídos mostram o padrão tubular da dentina. De dentina, nós temos a dentina primária, organizadinha, tubular, depositada rapidamente. Ela é até meio inclinada, porque a raiz vai formando tão rápida que ela fica inclinada. Depois a gente tem a dentina secundária, que é aquela retinha, bonitinha, o mesmo odontoblasto que vai depositar. Este odontoblasto, quando ele sofre uma irritação, ele produz dentina reacional, que é uma dentina depositada às pressas. Se ele morrer numa agressão mais forte, aí você tem ali uma reserva na camada subodontoblastica de odontoblastos recém-diferenciados, né, que vão se diferenciar em novos odontoblastos e vão fazer dentina reparativa. Parece, ao que tudo indica, o PCO é dentina reparativa, feita por odontoblasto. E que a grande dificuldade das terapias regenerativas, você conseguir induzir a formação de novos odontoblastos. Porque esses odontoblastos que a gente tem na polpa, trabalhando lá, funcionando, e esses que ficam ali na camada subodontoblastica semi-diferenciados, eles foram formados lá no embrião, né? Eles têm uma sequência ali de sinalização que induz essa diferenciação entre o mesênquima e o ectomesênquima, que é territorial, que é assim, que você perde isso. E no dente maduro a gente não tem mais. Então, quando aquelas células da papila que estão lá no ápice são estimuladas para vir com sangramento para dentro da câmara pulpar, nas terapias regenerativas, elas têm potencial para virar odontoblasto. Elas não têm mais a sinalização que você tinha. Ela não tem mais o ambiente, né? A ecologia ali, a sinalização ambiental que tinha lá naquela época. Então, o que o pessoal está tentando hoje? Já estou viajando aqui na terapia regenerativa. O que o pessoal está tentando fazer hoje? Pegar a polpa do dente descido, isolar essas células tronco que já estão semi-diferenciadas para odontoblasto, cultivar isso em laboratório para depois implantar dentro do dente, para fazer a terapia regenerativa. Resta saber se isso é viável, financeiramente e clinicamente na prática, né? Mas o que a gente tem visto também é que mesmo formando essa dentina reacional ou formando cemento dentro do canal, que é o que normalmente forma numa terapia regenerativa, esse dente fica mais forte. Mesmo que não tenha o desempenho mecânico, tem um estudo feito por uma chilena, Maria Teresa Buch Morales, da Universidade lá de Temuco, no Chile, que fez aqui na Espanha, trabalhou com o Máximo, meu orientador aqui na Itália, fez um trabalho de elemento finito, mostrando que esses dentes que
conseguem aumentar a espessura de tecido mineralizado dentro do canal depois de uma terapia regenerativa ou depois de um processo de obliteração do canal radicular, tem um bom desempenho mecânico, uma melhor resistência à fratura do que os dentes que passaram pela precificação. Muito bem. Falei um monte de coisa. Gente, é muito conhecimento, fantástico. É fantástico, muito aprendizado, fantástico. meu Deus. É muitas aulas que a gente precisa assistir contigo, são muitas. Muito bem. Ó, tem outra pergunta aqui também, da Odontopediatria em Conexão, acho que é um site, um perfil. Esse tipo de invaginação pode ocorrer nas luxações extrusivas sem pronto atendimento? Aquela invaginação de osso? Pode, se o forame for amplo, pode. A gente tem Eu acho que a aluna está aí ainda, a pessoa está aí. Se quiser abrir o microfone, Obrigada. pode falar. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Pode. Aquelas folículo dentário, né, que forma o ligamento, faz esse mergulho lá para dentro. Isso. Porque o paciente, às vezes, chega, não teve o pronto atendimento, não deu tempo de reposicionar, né? Ele chega só com a mobilidade, mas o dente a gente não consegue reposicionar mais. E aí nem deve tentar, senão você vai infligir um novo trauma. E é melhor, deixa quietinho lá. Porque eu tive um caso assim na faculdade, e aí teve essa neoformação dentro do... Mas o paciente está com o dente, estava até antes da pandemia, agora eu tenho falado pelo WhatsApp com a mãe dele. Mas não tem lesão, não tem dor, não tem nada. Lesão quer dizer, não tem fístula, né? Porque a radiografia, nesse momento, eu não consegui fazer. Obrigada, professora. Nada. Juliana, então, eu acho, quer dizer, tem mais alguma coisa? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Só gostaria, assim, de ressaltar, Juliana... tem uma pergunta aqui. Fala um pouco sobre o uso de antibióticos. Vamos só restringir, porque nós estamos com um fuso horário, né, muito alterado e está bem tarde lá na Itália, onde Juliana está. Então, vamos restringir só mais uma pergunta para fechar. Do antibiótico. Não sei se Rogério partilha comigo essa posição, mas o antibiótico, ele, nos guidelines, ele está previsto nos casos de reimplante, tá? Mas ele é uma questão polêmica. É uma questão polêmica por quê? Porque nós não temos comprovação clínica dos benefícios do antibiótico. Eu, particularmente, no material nosso aqui na UFMG, eu vi, inclusive, o contrário. E tem um trabalho do Andreasen também que ele mostra que os antibióticos não funcionaram nas fraturas radiculares, né? Bom, o antibiótico não previne reabsorção inflamatória porque ele não consegue chegar onde a bactéria está, que é dentro do canal, né? Ele atuaria na superfície externa, aonde o sistema imune tem acesso para chegar. Neste momento, né, da humanidade, em que a humanidade está tirando antibiótico de tudo para controlar essa questão da resistência bacteriana, eu acho assim, eu não vou falar contra, porque também nós não temos evidências tão fortes contra, né? Mas não existem, e isso está nos guidelines, né, que as evidências são muito antigas, muito precárias, feitas em condições experimentais assim, que são difíceis de transpor para a situação clínica, né? Então, você tem resultados lá da década de 60, final da década de 80, com o Hammerstrom, mostrando isso, mas que assim, você não consegue transpor isso para a situação clínica com essa facilidade, né? Então, acho que a gente tem que investir nisso, quem sabe até num estudo multicêntrico, né, para a gente avaliar se realmente compensa dar uma semana de antibiótico para esses meninos aí de 7, 8 anos por conta de um dente reimplantado. Essa é uma questão, né, realmente polêmica, Juliana, mas a gente sabe que o micro-organismo, ele é o
o vilão, né? Ele continua sendo o vilão aí nas complicações. E aí, o que a gente, né, a professora Maria Tereza Flores lá também defende, né, com unhas e dentes, é esse controle de higiene, né, bucal, pós-trauma, para justamente tentar inibir, a higienização, limitar essa porta de entrada para esses micro-organismos, né? Então, é uma maneira de se evitar a necessidade, né, de uso antibiótico, talvez fechando as portas, né, com esses cuidados locais. Exatamente. Né? Porque ele entra através do ligamento periodontal danificado, né? Exatamente. Bem lembrado demais. Muito bem. Também não sou... Eu sempre penso nessa questão do antibiótico com muito cuidado. Estou agora recente com um paciente, 3 meses atrás, ele teve um trauma, teve uma intrusão, e agora, anteontem, ele teve um novo trauma, que teve um trauma e o dente desceu, ou seja, em menos de um mês o dente entrou completamente e saiu quase completamente. E agora uma condição onde começou a aparecer febre, enfim, né? Localmente não havia alterações, mas começou a apresentar sintomas diferentes. Caminhei ao médico, o médico aqui em Brasília não conseguiu, a mãe disse que não conseguiu atendimento público. E aí, então, falei, olha, então a gente está com febre, está com uma justificativa para isso aí, que tem uma lesão na boca, vamos entrar com antibiótico. Então, assim, realmente casos muito pontuais, onde a gente leva ao máximo, né, dentro de um controle para poder se justificar o uso do antibiótico. Muito bom. Muito bem. Juliana, muito, muito, muito obrigado. Você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa muito paciente, você segurou a onda legal aqui comigo. Segurou na mão e vai. Muito bem, a tecnologia, como eu disse para a Juliana, eu tenho feito várias, né, mentorias aí com outros profissionais da tecnologia para poder nos dar um pouco mais de respaldo, mas olha, a tecnologia bate muito na gente. Né? Mas eu acho que não tirou o brilho, né, da sua apresentação. Muito obrigada. Do seu conhecimento, da sua simpatia. Esperamos aí, né, nos ver em breve. Sim. Para poder compartilhar mais conhecimento. Vamos ver se a gente consegue viabilizar nosso encontro no final do ano para a gente partilhar um pouco, se conhecer um pouco mais, né? Quer dizer, eu já conheço, já acompanho o seu trabalho pessoal lá da UNB. O professor Júlio daí também. Estou vendo, né? super grata, nosso coordenador. super honrada, que eu sei que faz um trabalho super legal também. Muito bem. Um grande abraço, né? Uma boa noite para vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Juliana. Um beijo grande. Um prazer vê-la. Eu Obrigada dei um print nos comentários e vou te mandar, porque tem muito carinho ali para você dar uma olhada depois. Tem gente conhecida ali. Vamos convidar o pessoal para abrir a tela para a gente fazer a foto? Legal. Vamos. Para a gente postar, né? Vamos abrir a tela aí? Quem pode... O pessoal já está à noite, né? Já estava assim, se preparando para dormir, Rogério? Né? Você tira eu estou no celular, eu não consigo pegar todo mundo. Faça o print. Tá legal demais a foto aqui. Deixa eu ver um comentário aqui. Oi, Juliana. Tudo bem? Muito bem, Larissa, Nathalie, Dani. Ok? Tirou? Bem, vamos lá? Vou dar um print, então, da tela. Isso. Foi ótimo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Dani. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite.